Sr. Cláudio sentiu seu coração acelerar. O receio pelo bem-estar da menina se misturava com a curiosidade sobre seu destino. Ele estava consciente de que estava indo aonde nem todos se aventurariam, mas se forçou a prosseguir. A empatia o impulsionava a seguir em frente, pensando que não podia recuar depois de ter chegado tão longe. Ele aumentou o ritmo para não perder o rastro da menina. Os passos apressados ecoavam no ambiente silencioso da floresta urbana que se estendia diante deles. Gradualmente, começou a ouvir vozes e risadas infantis, como um sussurro distante de uma realidade que ele estava prestes a descobrir. Ao olhar mais adiante, entre as árvores, avistou um grupo de crianças conversando enquanto se aqueciam ao redor de fogueiras improvisadas em latas de alumínio. A cena era tanto intrigante quanto perturbadora. Sr. Cláudio sentia que estava prestes a desvendar um mistério, mas também a se deparar com algo sombrio. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Alguma vez você já se perguntou o que acontece com as crianças de rua? Já imaginou o que acontece quando elas se afastam com as esmolas que conseguem coletar durante o dia, quando a noite cai e a cidade mergulha na escuridão? Existem certas circunstâncias complexas que as levam a vagar pelas ruas sem um lar, em busca de ajuda e compaixão. Neste vídeo, você terá a oportunidade de mergulhar profundamente na história de uma menina que conheceu esse estilo de vida nas ruas da cidade. E somente após ouvir sua narrativa, você terá a chance de formar suas próprias impressões e conclusões sobre a realidade que ela enfrenta. Manuela era uma menina que vivia nas ruas, e essa condição estava evidente em sua aparência. Ela estava sempre suja, roupas desgastadas e seu cabelo liso, outrora de um tom brilhante, agora estava empoeirado e sempre amarrado em um rabo de cavalo desajeitado. Diariamente, ela recorria às ruas em busca de esmolas, carregando um pequeno recipiente de plástico, posicionando-se do lado de fora da igreja, da padaria, do mercado ou de qualquer outra loja que pudesse ser generosa. Sua narrativa nunca variava. Minha mamãe está muito doente, incapaz de se levantar ou trabalhar. Somos apenas nós duas, por favor, ajude-nos. Alguns fiéis que frequentavam aqueles lugares tinham um coração compassivo, e além das esmolas solicitadas, ofereciam-lhe doces ou pedaços de pão como um gesto de solidariedade. A gratidão nos olhos da menina era palpável, seu sorriso expressava um alívio genuíno e suas palavras de agradecimento eram carregadas de emoção. Nas movimentadas ruas de uma cidade grande, Manuela era apenas mais uma entre centenas de outras crianças que enfrentavam a mesma luta pela sobrevivência nas ruas. Para a maioria das pessoas, ela era invisível, uma figura camuflada pela multidão, mas havia uma exceção notável. Sr. Cláudio. Sr. Cláudio era um homem com cerca de 60 anos, que havia dedicado a maior parte de sua vida ao ofício de sapateiro. Atualmente, desfrutava de sua aposentadoria e das ajudas financeiras enviadas por seus filhos. Como parte de sua rotina, ele costumava se sentar na praça, onde conversava com outros idosos e contemplava a agitação em frente à igreja. Ali, ele observava pessoas de todas as direções indo e vindo. Graças ao seu tempo livre e sua aguçada capacidade de observação, Sr. Cláudio percebeu que aquela menina se destacava por seu comportamento peculiar. Ela sempre fazia o esforço de não pedir esmolas à mesma pessoa mais de 2 vezes, uma tática que ela tinha empregado com ele e outros 3 vizinhos. Além disso, ele notou que, ao receber a comida oferecida, a menina demonstrava uma gratidão incomum e a consumia instantaneamente, sem guardar nada para sua mãe, que, segundo a narrativa, não tinha forças nem para cozinhar, embora afirmasse que precisava urgentemente comprar remédios para ela. Sr. Cláudio nunca viu se dirigir à farmácia ou a qualquer outro lugar para adquirir os medicamentos. Ao invés disso, ela apenas se acomodava na porta do estabelecimento e pedia ajuda com seu olhar doce e comovente. No entanto, o que mais intrigava Sr. Cláudio era a aparente resistência da menina em aceitar ajuda adicional. Essa curiosidade aumentou quando, em uma tarde como tantas outras, a menina se aproximou para pedir esmolas pela segunda vez, e ele decidiu iniciar uma conversa para investigar mais a fundo a situação. Olá, pequenina. Sempre a vejo por aqui. Diga-me, o que aconteceu com sua mãe? Sr. Cláudio dirigiu-se à menina com um sorriso gentil, enquanto observava os olhos dela, que revelavam uma seriedade incomum para alguém de sua idade. A menina ponderou por um momento antes de responder, sua voz suave e carregada de preocupação. Ela está muito doente, não tem força para cozinhar nem trabalhar.
Sr. Cláudio, um idoso amável que era conhecido por sua compaixão naquela pequena comunidade, ficou genuinamente consternado com a resposta da menina. Ele imaginou que a situação da mãe dela deveria ser grave, e sua mente se voltou para a possibilidade de a mulher não ter tido acesso a cuidados médicos adequados. Neste ponto, as respostas da menina se tornaram curtas e vagas, como se o peso da situação a deixasse relutante em compartilhar mais detalhes. Não, nós somos muito pobres, respondia a menina, desviando o olhar para o chão. Sr. Cláudio, ainda preocupado com a difícil situação da menina e de sua mãe, prosseguiu com empatia. Que problema? Disse ele sinceramente, tentando entender melhor a situação. E você sabe qual medicamento precisa comprar? A menina respondeu com uma expressão séria e voz monótona, como se estivesse recitando um mantra. Minha mãe me disse o nome. Ele ponderou por um momento, pensando em como poderia ajudar essa família em apuros. Sua esposa, que era conhecida por sua sabedoria e ponderação, sugeriu com gentileza. Bem, o que você acha de eu te acompanhar e levar algo para sua mãe? Minha esposa faz uma comida deliciosa. No entanto, a menina se recusou antes que Sr. Cláudio terminasse de falar, como se a oferta de ajuda a pegasse de surpresa. Ela correu para longe, desaparecendo de vista com a esmola que havia pedido ao idoso. Após essa breve interação, Sr. Cláudio continuou observando em silêncio, dia após dia, a menina pedir esmolas ao redor da praça. Ele se perguntava por que uma menina de 9 ou 10 anos mentiria de forma tão consistente sobre a condição de sua mãe. Ele havia discutido isso com sua esposa em várias ocasiões, na esperança de obter uma resposta que pudesse explicar o comportamento intrigante da menina. No entanto, as respostas eram sempre incertas, deixando o Sr. Cláudio com um sentimento persistente de preocupação. Um dia, ele decidiu compartilhar suas preocupações com sua esposa, buscando sua perspicácia. O que você acha que está acontecendo com aquela menina que passa o tempo todo pedindo esmolas na rua? Perguntou a Sr. Cláudio, esperando que sua esposa pudesse oferecer alguma sabedoria ou compreensão sobre a situação. A resposta de sua esposa, no entanto, foi impregnada de desinteresse. Você não deveria se meter onde não é chamado, disse ela com uma expressão impassível. Essa menina deve ter suas razões para fazer isso, mas é apenas uma criança. Ela não está segura nas ruas. Quem sabe o que seus pais estão fazendo? Poderia ser perigoso para nós nos envolvermos. Essas palavras ecoaram na mente de Sr. Cláudio enquanto ele bebia seu café em silêncio, com sua xícara pairando entre os pensamentos intranquilos. Você está ciente de que essa menina tem quase a mesma idade de nossos netos? Perguntou ele finalmente, com uma pitada de descrença na voz. Ele olhou para sua esposa, esperando que ela entendesse a gravidade da situação. Sua esposa olhou de volta com uma expressão dura no rosto antes de responder com firmeza. Ela não é nossa neta, Cláudio, nem uma criança próxima a nós. Se ajudá-la a colocar nossa família em risco, prefiro não fazê-lo. Determinado a descobrir o que estava acontecendo com Manuela, Sr. Cláudio se levantou durante o café da manhã e saiu de casa com determinação. No entanto, para sua surpresa, Manuela não estava em lugar algum próximo à praça. Sua busca minuciosa levou à igreja, à padaria e a cada esquina familiar daquela pequena cidade, mas a menina parecia ter desaparecido por completo. Seus pensamentos se tornaram cada vez mais inquietos enquanto ele caminhava pelas ruas próximas à praça, esperando desesperadamente vê-la novamente. No entanto, ele não encontrou Manuela, mas o que encontrou abalou ainda mais seu coração compreensivo. Ele viu dois irmãos em condições igualmente precárias, sujos e famintos, pedindo esmolas para comprar comida. Eram ainda mais jovens que Manuela, com cerca de 7 e 6 anos, e estavam lutando para sobreviver nas mesmas circunstâncias difíceis que haviam marcado a vida da menina que ele agora tanto se preocupava em encontrar novamente. Por um breve momento, Sr. Cláudio ponderou a possibilidade de que talvez essas crianças tivessem algum conhecimento sobre Manuela, a garotinha que havia desaparecido misteriosamente. Contudo, essa suposição logo foi descartada de sua mente, visto que lhe parecia altamente improvável que, caso esses meninos estivessem, de fato, relacionados a Manuela, compartilhariam qualquer informação relevante com ele. Durante um mês inteiro, a pequena Manuela permaneceu inexplicavelmente ausente, como se tivesse se esvaído do cenário que costumava habitar. Essa inquietante ausência perturbava profundamente Sr. Cláudio, levando-o a realizar inúmeras investigações para encontrar pistas sobre o paradeiro da garota. Em sua busca incansável por respostas, Sr. Cláudio abordou diversas pessoas que frequentavam a praça, muitas das quais também haviam visto Manuela.
Sua esperança era que alguém, em algum momento, tivesse vislumbrado algum indício ou soubesse onde a menina estava escondida. No entanto, essa tentativa de colher informações revelou-se infrutífera, uma vez que as pessoas pareciam não prestar muita atenção às crianças que pediam esmolas nas ruas. Diante da aparente indiferença da comunidade em relação à situação de Manuela, Sr. André, amigo de longa data de Sr. Cláudio, expressou sua perplexidade. Cláudio, por que você está tão preocupado com essa menina? Afinal, ela era apenas uma garotinha que pedia esmolas na rua. Pode ser que ela tenha decidido buscar outras oportunidades em diferentes áreas da cidade. Isso seria completamente normal. Contudo, Sr. Cláudio não conseguia afastar o sentimento de preocupação que o consumia. A forma como Manuela parecia atormentada e ansiosa, de uma maneira que ia além dos padrões normais, o fazia suspeitar que algo incomum estava acontecendo. Ele compartilhou suas apreensões com o Sr. André, que respondeu com um tom de ceticismo. Você está imaginando coisas, meu amigo. Apesar da descrença de seu confidente, Sr. Cláudio sabia que precisava seguir adiante e investigar cada pista, por mais tênue que fosse. Foi então que Sr. André fez uma sugestão que acendeu uma nova chama de esperança em Sr. Cláudio. Mas, se você realmente quiser se convencer de que não está acontecendo nada estranho, deve falar com a Sra. Márcia. Ela é a fofoca em pessoa, e Manuela costumava à banca de jornal dela todas as tardes, quase ao anoitecer, para trocar moedas por notas. Se alguém sabe o que pode estar acontecendo, é a Dona Márcia. Intrigado e ansioso por encontrar pistas que o levassem a Manuela, Sr. Cláudio dirigiu-se apressadamente à banca da Dona Márcia, uma mulher conhecida por sua natureza reservada e por manter um olho atento sobre os assuntos dos outros, como uma verdadeira fofoqueira. Enquanto se aproximava da banca, Sr. Cláudio não nutria grandes expectativas sobre o que a Sra. Márcia poderia lhe contar. Afinal, suas interações passadas com ela não haviam revelado muito sobre sua personalidade ou disposição para colaborar. Ao chegar, Sr. Cláudio foi calorosamente recebido por Dona Márcia, que, com simpatia fingida, perguntou: Nossa! Sr. Cláudio, que surpresa vê-lo por aqui! Diga-me, deseja alguma edição do jornal de hoje? Sr. Cláudio sorriu de leve e respondeu: Não, Dona Márcia. A verdade é que não vim comprar jornais nem doces. Eu gostaria de saber se você sabia algo sobre Manuela, a garotinha que vinha ao seu quiosque todas as tardes. Dona Márcia suspirou e disse: Ah, aquela pequena travessa. Não a vejo desde o dia em que brincou com as moedas e me roubou mais dinheiro do que trouxe. Surpreso e intrigado com essa revelação, Sr. Cláudio pediu que ela explicasse melhor o ocorrido. Dona Márcia prontamente atendeu ao pedido e detalhou: Claro, vou explicar. Aquela menina vinha todos os dias à tarde pedir que eu trocasse as moedas por notas maiores. Você não acreditaria na quantidade de dinheiro que ela trazia diariamente. Era impressionante. Mas, da última vez, ela brincou com os números e com a minha confiança, levando um pouco mais de dinheiro do que tinha para trocar. Sr. Cláudio lamentou profundamente essa situação e indagou: Lamento ouvir isso. E você não sabe por que ela estava trocando o dinheiro? Dona Márcia, com um olhar preocupado e uma pitada de frustração, respondeu: Eu gostaria de saber, mas aquela garotinha não respondia às minhas perguntas. Simplesmente ficava em silêncio enquanto eu tentava conversar com ela. Era bastante rude, na verdade. Sr. Cláudio se viu diante de uma situação que considerou bastante suspeita vindo de uma garotinha. Ele não conseguia ignorar o alerta que sua esposa lhe havia dado sobre os perigos de se envolver com uma criança de rua. Mas Dona Márcia conhecia Sr. Cláudio o suficiente para compartilhar a próxima pista. Com um tom preocupado, ela começou a falar. Sabe, Sr. Cláudio, começou ela, agora há um par de crianças novas que também aparecem aqui para trocar o dinheiro que conseguem durante o dia. Eu tentei afastá-los, dizendo que não quero que me envolvam em qualquer coisa que estejam fazendo. No entanto, todas as vezes eles juram que é para comprar comida, e meu coração fica apertado. Dona Márcia demonstrou sua angústia enquanto explicava a situação. Sr. Cláudio compreendeu a gravidade do assunto e estava determinado a seguir essa pista. Era uma chance que ele não podia ignorar. A sugestão de Dona Márcia o fez recordar dos dois meninos pequenos que agora percorriam as mesmas ruas onde Manuela costumava estar. Sua intuição dizia que eles poderiam ter informações valiosas e talvez precisassem de ajuda também.
Para dar tempo aos meninos e a ele mesmo, Sr. Cláudio decidiu comprar um jornal e esperar até que ficasse mais tarde. Ele pretendia abordar Dona Márcia e pedir desculpas por qualquer incômodo causado. No entanto, estava pronto para seguir essa nova pista e desvendar o mistério que envolvia a Manuela. A oportunidade surgiu quando o par de crianças apareceu, com olhares tristes e cansados, como se estivessem esperando um castigo. Sr. Cláudio percebeu que era o momento certo para agir. Dona Márcia os recebeu e escutou a mesma solicitação, o que atrasou um pouco em suas atividades. Isso permitiu que Sr. André, um amigo de Sr. Cláudio, pudesse conversar com as crianças e obter mais informações. Sr. Cláudio não perdeu a oportunidade e questionou os pequenos sobre suas famílias e o motivo de estarem pedindo dinheiro. Os dois irmãos pareciam desconcertados e relutantes em responder, mas ele persistiu em sua busca por informações. Finalmente, o irmão mais velho tomou coragem e explicou: "Nosso pai não está por perto, e nossa mãe está muito doente." Essas palavras ecoaram na mente de Sr. Cláudio, pois eram semelhantes às que Manuela havia usado anteriormente. Ele decidiu mencionar Manuela, pensando que talvez os meninos a conhecessem. Seus olhos se arregalaram de surpresa, mas eles guardaram silêncio. O irmão mais novo se escondeu atrás do mais velho, aparentemente com medo das possíveis consequências de uma resposta. O irmão mais velho, tomando a iniciativa, finalmente disse: "Nós não conhecemos nenhuma Manuela, senhor." Sr. Cláudio segurou gentilmente o braço do menino mais novo, demonstrando compreensão. Ele estava determinado a descobrir a verdade e ajudar essas crianças. No entanto, a resposta dos meninos foi ríspida e desafiadora. "Nós não queremos ajuda, velho chato. Nos deixe em paz." Eles gritaram antes de fugir correndo rua acima, deixando o Sr. Cláudio com uma sensação de frustração. Dona Márcia interveio, tentando trazer alguma perspectiva positiva à situação. "Bem, pelo menos agora sabemos algo importante. Essas crianças de rua estão escondendo alguma coisa. E há esperança de que saibam algo sobre a pequena Manuela." Apesar das respostas evasivas e da resistência dos meninos, Sr. Cláudio não estava totalmente convencido de que estavam dizendo a verdade. No entanto, ele não tinha muita esperança, mas também não tinha mais pistas. No dia seguinte, Sr. Cláudio ficou esperando por um bom tempo. A ansiedade o envolvia enquanto aguardava, observando a movimentação ao seu redor. Parecia que o tempo se arrastava, e cada segundo aumentava a incerteza sobre a pequena Manuela. Ele estava decidido a ajudá-la, mas a dúvida começava a rondar seus pensamentos. No entanto, como suspeitava, não havia sinal algum de Manuela. As horas passavam e a inquietação crescia. Sr. Cláudio já estava prestes a desistir de tentar ajudar alguém que claramente não desejava ser ajudado. A frustração o fazia questionar suas próprias intenções. Entretanto, de repente, avistou a pequena Manuela. Seu coração deu um salto ao vê-la, e uma mistura de alívio e preocupação o invadiu. Ela estava vestindo roupas ligeiramente mais limpas do que da última vez, mas ainda com sua aparência caracteristicamente desalinhada e empoeirada. O contraste entre a pureza de uma criança e a dureza das ruas era evidente em seu rosto. Seu primeiro impulso foi se aproximar dela, mas logo pensou que talvez a assustasse. A lembrança das crianças do dia anterior, que fugiram de sua abordagem, ecoava em sua mente. Sr. Cláudio precisava agir com cautela e delicadeza para ganhar a confiança de Manuela. Assim, optou por segui-la discretamente. Ele se manteve a uma distância segura, escondendo-se nas sombras das construções e das esquinas. Observou enquanto a menina percorria ruas secundárias, pedindo esmolas com a mesma história sobre sua mãe doente, conforme pôde ouvir. Era doloroso para Sr. Cláudio perceber que aquela história triste era a moeda de troca de Manuela nas ruas. Ela evitava a praça e seus arredores. Era como se tivesse algum receio ou segredo relacionado àquela área em particular. Sr. Cláudio fazia anotações mentais de cada detalhe, tentando entender a dinâmica que envolvia a vida da pequena garota nas ruas. No final da tarde, Sr. Cláudio a viu indo em direção a outra banca para pedir troco. A menina parecia persistente em sua busca por ajuda financeira. Demorou um pouco para que o proprietário aceitasse a solicitação da menina, mas, após algum tempo, ela partiu com um punhado de notas nas mãos. A necessidade era clara em seus gestos e olhos suplicantes. Sr. Cláudio decidiu continuar seguindo-a, mesmo com os nervos à flor da pele.
Cada passo dado era um passo mais profundo no mundo de Manuela, e ele se sentia cada vez mais compelido a descobrir o que estava acontecendo. A determinação superava qualquer desconforto ou medo. A menina continuou caminhando por um longo trecho até chegar a uma área perigosa da cidade. Ela atravessou calçadas e ruas cheias de terra e mato, adentrando uma região cada vez mais arborizada. O ambiente ao seu redor se tornava cada vez mais hostil e inóspito, mas Manuela persistia em seu caminho. Sr. Cláudio sentiu seu coração acelerar. O receio pelo bem-estar da menina se misturava com a curiosidade sobre seu destino. Ele estava consciente de que estava indo aonde nem todos se aventurariam, mas se forçou a prosseguir. A empatia o impulsionava a seguir em frente, pensando que não podia recuar depois de ter chegado tão longe. Ele aumentou o ritmo para não perder o rastro da menina. Os passos apressados ecoavam no ambiente silencioso da floresta urbana que se estendia diante deles. Gradualmente, começou a ouvir vozes e risadas infantis, como um sussurro distante de uma realidade que ele estava prestes a descobrir. Ao olhar mais adiante, entre as árvores, avistou um grupo de crianças conversando enquanto se aqueciam ao redor de fogueiras improvisadas em latas de alumínio. A cena era tanto intrigante quanto perturbadora. Sr. Cláudio sentia que estava prestes a desvendar um mistério, mas também a se deparar com algo sombrio. Sr. Cláudio conseguiu distinguir os dois irmãos que tinha visto no dia anterior. Eles estavam ali, conversando com outros 7 meninos, formando um grupo de crianças que compartilhavam um segredo. Sua curiosidade o instigava a descer e descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo, mas uma parte de si lhe advertia que deveria permanecer escondido, observando antes de agir. Finalmente, o som de passos pesados e um estrondo alto chamaram sua atenção. Era como se a realidade o tivesse puxado para o centro de um mistério inquietante. Quando alguém quebrou várias garrafas que estavam no chão, a tensão no ar se intensificou. Sr. Cláudio estava ali, no limite entre o desconhecido e a verdade que ansiava descobrir. Um homem corpulento apareceu por uma das extremidades da clareira, acompanhado por outros 2 homens igualmente fortes, embora um pouco mais magros. A chegada dos adultos trouxe consigo uma aura de autoridade e um tom sombrio à cena. O grupo de 10 crianças se reuniu diante do homem, e um ao entregaram-lhe um grande maço de notas. O ritual era perturbador, e Sr. Cláudio observava com olhos atentos. No entanto, no final, ele explodiu de raiva, lançando palavras carregadas de desapontamento em direção a Manuela. Manuela, você não cumpriu sua cota hoje novamente. O que está acontecendo? Será que não quer mais ver sua mãe depois de tudo que ela fez para conseguir roupas novas para você? Isso é inaceitável. Com que desculpa você vem desta vez? A pequena Manuela começou a se explicar com a voz trêmula, revelando parte de sua vida nas ruas e os desafios que enfrentava. Sr. Cláudio estava cada vez mais envolvido na trama que se desenrolava diante de seus olhos. A busca por respostas o guiava, e ele estava determinado a ajudar Manuela e descobrir a verdade por trás de sua história. E assim, o mistério se adensava, e Sr. Cláudio se via diante de uma encruzilhada entre sua curiosidade e a necessidade de fazer o que era certo. O destino de Manuela estava agora entrelaçado com o seu, e a jornada para descobrir a realidade por trás das aparências estava apenas começando. Eu a coloquei em outro lugar, mas nos semáforos você também não consegue completar sua cota, bravejou o homem criminoso. A situação se tornou ainda mais desafiadora para a menina, que agora se encontrava em um dilema cada vez mais angustiante, uma vez que sua tentativa de escapar do olhar vigilante dos homens chantagistas não estava se mostrando eficaz. Enquanto isso, Leandro e Lucas, os pequenos irmãos, cumpriram sua parte nessa perigosa rotina de pedir dinheiro na praça, uma tarefa que se transformava em uma busca desesperada por algumas moedas para cumprir as exigências cruéis do homem sinistro. A menina parecia à beira das lágrimas, pois o homem sinistro, cuja voz ressoava com ameaças cruéis, lançou palavras afiadas como facas afiadas, deixando-a tremendo de medo e desespero. Ele zombou de sua fragilidade, desafiando-a a derramar lágrimas, oferecendo uma perspectiva aterrorizante de consequências físicas devastadoras, como se quisesse arrancar dela o último vestígio de coragem e dignidade. A pressão psicológica era insuportável, e a menina começou a chorar, soluçando baixinho, enquanto o peso das ameaças desabava sobre seus ombros frágeis. Após várias ameaças angustiantes, os homens, finalmente, entregaram recipientes de comida, embora a sensação de alívio fosse efêmera diante do terror que haviam experimentado.
Com suas sinistras demandas momentaneamente satisfeitas, os criminosos extorsivos saíram do local, deixando para trás um grupo de crianças apreensivas e uma única figura solitária, Manuela, que permaneceu, agarrando-se à esperança. Depois de Sr. Cláudio ter certeza de que os homens não voltariam, ele deslizou cuidadosamente até a clareira onde estavam, revelando uma cena desoladora. A quadra de basquete abandonada, agora sob a luz trêmula da lua, era o testemunho silencioso do sofrimento contínuo dessas crianças indefesas, que haviam sido levadas a um beco sem saída em um bairro empobrecido da cidade. O idoso, cujos olhos transmitiam compaixão, fez um gesto tranquilizador para as crianças, garantindo-lhes que ele não pretendia prejudicá-las, mas sim entender a terrível situação em que se encontravam. Com voz suave, ele iniciou um diálogo, buscando descobrir o motivo por trás de seus atos desesperados. As crianças, aliviadas por encontrar alguém disposto a ouvir, compartilharam com o Sr. Cláudio a verdade terrível. Seus pais estavam profundamente endividados com aquele homem cruel e implacável, e a única maneira que eles tinham de ajudar seus pais e garantir sua própria sobrevivência era cumprir as ordens sinistras que lhes eram impostas. No entanto, a recompensa era mínima, limitada a uma única refeição diária que podia ser desfrutada somente de manhã ou à noite. A angústia era palpável enquanto as crianças explicavam que, se falhassem em completar a cota exigida, seriam privadas até mesmo desse escasso alimento e só teriam permissão para ver seus pais em pouquíssimos momentos dos fins de semana. Após absorver toda a magnitude do horror que se desenrolava diante de seus olhos, Sr. Cláudio sentiu um nó se formar em sua garganta e um fogo ardente de determinação crescer em seu peito. Ele não podia simplesmente permanecer inerte, e assim, prometeu às crianças que encontraria uma maneira de tirá-las dessa prisão invisível. Em sua gentileza, ele também assegurou a Manuela que no dia seguinte providenciaria algo para saciar sua fome, uma promessa que carregava o alívio imediato nos olhos famintos da menina. Sr. Cláudio retornou para casa naquela noite com um peso opressivo em seu coração, mas a solução mais óbvia e rápida parecia ser a única escolha possível. Falar com a polícia. Ele compartilhou sua angústia com sua esposa naquela noite, e embora ela tenha inicialmente se escandalizado com a gravidade da situação, acabou cedendo à convicção de que não poderiam permitir que aquelas crianças continuassem sofrendo daquela maneira. Na manhã seguinte, Sr. Cláudio e sua esposa aguardaram ansiosamente a chegada de Manuela, e ofereceram a ela um café da manhã quente e nutritivo, um luxo que ela não havia desfrutado em meses. O gesto de bondade e solidariedade trouxe um brilho de esperança aos olhos de Manuela, reforçando sua crença nas pessoas boas que ainda existem no mundo. Em seguida, o casal dirigiu-se à delegacia de polícia para formalizar sua denúncia, um processo que consumiu uma parte substancial do dia, mas que, ao cair da noite, resultou em uma operação especial da polícia em andamento no local descrito, finalmente expondo o bando de golpistas e extorsionistas. Todas as crianças, incluindo Manuela, foram devolvidas aos braços ansiosos de seus pais, que, apesar de não serem muito mais abastados que Sr. Cláudio, eram famílias simples que haviam caído nas garras da pessoa errada em busca de empréstimos desesperados. Sr. Cláudio, em meio a aplausos da comunidade, foi reconhecido com um artigo no jornal por sua coragem e altruísmo, e ele estabeleceu uma amizade sincera com a família de Manuela, que passou a chamá-lo carinhosamente de vovozinho. Esta história nos fala sobre coragem, compaixão e sobre a posição passiva que muitas vezes adotamos por medo de correr riscos ao ajudar os outros. Agora, reflita sobre o que você teria feito no lugar de Sr. Cláudio. Você acha que Sr. Cláudio agiu corretamente? Faria algo diferente dele? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.